Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos aqui retornando o João Vitor Teixeira, autor do Torres de Winla, né? E hoje nós vamos fazer uma resenha com spoilers. Olha aqui o meu exemplar, esperando o João Vitor vir para São Paulo para eu conseguir um autógrafo. João Vitor, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Dá um oi pra galera, se apresenta para quem não te conhece. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez, né? E para quem não me conhece, eu sou o JB Teixeira, sou autor de Torre de Willa, como foi mostrado agora há pouco, entre outras obras também. O que eu posso dizer é que a atenção está no ar. A atenção está no ar. Pelo livro, não, porque tem uma barata aqui em algum canto no quarto que eu não achei ainda. É você que falou, não fui eu, É. né? Você que Vamos falou, ver se não fui até o fim da eu. gravação ela aparece. É, então, então, pessoal, hoje vai ser uma resenha, né, com spoilers do livro. Tem a minha resenha no canal, no Instagram também. E é o seguinte, pessoal, Torres de Willa foi uma surpresa muito bem-vinda de 2024. Nossa, apreciei demais esse livro, as referências que tem nele, né? Ambos os infantos juvenis da Jambo, né? O Dado Selvagem também, o da Kali, mas o João Vitor e a Kali, eles escrevem de jeitos diferentes, de formas diferentes, né? E assim, e galera, pra quem assina Dragão Brasil, acabou de sair na DB, qual que é o número, João? E eu não sei de cabeça não, mas é a edição de janeiro. A edição de Janeiro de janeiro 2025. 2025 tem um conto, certo? Que ele é uma prévia, é um prelúdio para o Torres, né? Então, João Vitor, antes da gente entrar, conta pro pessoal um pouquinho aí sobre o Torres pra gente. Então, Torre de Wanda é o meu primeiro romance em Tormenta, né? Se os deuses quiserem, se Tanator quiser, né? Não será o único também, veremos aí, né? Mas é o primeiro livro, romance mesmo. Pedir pra Tormenta Tíates, já que é tinha antes. a deusa do destino, pra Tíates. É, eu já tinha escrito já um conto antes que saiu no Crônica da Tormenta volume 3, né? E aí agora veio esse romance aí. E do que se trata o Torre de Willa? É uma narrativa que fala sobre minorias, né? Só que baseado naquela estrutura fantástica ali, que é um Willa, que é um dos reinos de Arton, que é o reino da magia, onde você tem muito bem separado duas classes sociais, né? O pessoal que vive na parte de cima das cidades é quem sabe usar magia, e quem vive na parte de baixo é o pessoal que não sabe usar magia, são os inscientes. Essas pessoas sofrem preconceito e assim, e vai até além disso, né? Porque como a parte de cima, que são os magos, eles não se importam em dar nem o mínimo de assistência para o pessoal de baixo, então eles não têm acesso a coisas básicas, que para você utilizar em Willa tem que ter magia. Sabe? E aí você tem essa jornada do Sidney Belafonte, que é o protagonista, né? Junto do seu Golem Ferrugem e mais duas companheiras, né? Que é a Ignalciol e a Dacila, tendo que provar que são inocentes de um crime que eles não cometeram. Só que nesse caminho eles acabam se envolvendo com muita coisa, né? E aí, no Exatamente. fim das contas, né, eles acabam envoltos com um problema numa escala muito maior do que eles, e eles têm que lidar com isso, né? Porque eles estão ali jogados no meio disso. Sim. Isso que é a Torre de Willa. Muita ação, muita diversão, né? Essa Então, galerinha do barulho apontando mil e uma confusões. muitas confusões mesmo, pessoal. E o Torres, assim, o João Vitor conseguiu trazer um ambiente steampunk de Metrópolis pra Arton, gente. Isso não é fácil, sabe? Você se sente, pra quem conhece Metrópolis, a obra do Fritz Lang, sabe? É uma sociedade futurista mágica, né? Então, nós temos discos de teletransporte, golems de diversos tipos, nós temos portais. Então, assim, a forma como o João Vitor criou essa cidade que a gente só tinha no manual do Reinado original e agora no Atlas de Arton foi fantástica, tá? Foi muito gostosa.
E o nosso livro começa porque está tendo uma competição de golems que tem todo ano, né? Que eles lutam por uma taça, mas não é o Cálice de Fogo, né? O Cálice de Fogo é outra franquia, certo, João Vitor? É É, a taça exatamente. da Que tem magos também, mas é centelha. outra coisa. É, é a taça da centelha. E nós começamos com a última luta. Na... E o nosso Ferrugem e Sidney ganham. Mas é claro que a coisa não vai muito para o lado deles. Por quê? Porque o Sidney não possui magia e o Ferrugem, a forma como ele. Toda a história do Ferrugem é que é o seguinte: ele é um golem, mas ele é um golem mais virado para um robô, um cientificamente construído, com engenharia mecânica, né? Não através da canalização de magia. O que faz dele toda a estrutura e a forma como ele é concebido ser diferente dos outros golems e torna ele de muitas formas superior, porque ele não é um golem que ele é feito para chamar atenção. O ferrugem ele é funcional, né? E acho que o que mais chama a atenção no Ferrugem, gente, é porque assim, o João Vitor baseou ali um pouco no Data do Star Trek. Então, o Data queria ser humano e o Ferrugem, ele quer entender o que é o senso de humor. Então, às vezes você está no meio de uma perseguição e ele fala: Jovem Sidney, eu tenho uma piada nova, né? É, e assim, eu gostei muito dessa parte, toda a parte dele com o Sidney, porque assim, você realmente você fez um rapaz da periferia, que quando ele fala com alguém assim de outro status, ele não sabe como agir, então ele simplesmente fala, né? Mas também tem a questão do Sidney ele ter essa revolta de quem é discriminado, mas também não saber exatamente o que fazer, né? Aí nós também somos introduzidos à nossa Goblin Gazeteira, que o Teixeira inventou essa nova classe, a Gazeteira, né? E aí ela é Uhum. muito. Ela é uma pessoa. Assim, gente, o Teixeira pegou todos os pontos dessa personagem e jogou no carisma, porque é o que ela tem, carisma e lábia, né? Conta pra nós aí, como é que foi juntar o primeiro trio, né, ali? É. Então, é até meio curioso porque eu pensei inicialmente, né, a história foi moldada, baseada no Sidney e no Ferrugem, né? Os Uhum, dois são foram pensados para serem a dupla de protagonistas por mim, né? uhum, Por um motivo bem simples. Asterix e Obelix, entendeu? Só isso assim eu pensei, vou colocar os dois ali e tal, e daí eu fui criando. Só que, curiosamente, quando você começa a ler, você não tem. Você tem um pedacinho dos dois juntos, mas assim, é metade de um capítulo praticamente, né? E sim. depois o protagonista fica. Ele fica com o Sidney e com o Agnaldo, né? Que eles se conhecem, e é aí que vai começar a trama em si, né? E assim, para conceber Agnaldo em si, né? Eu queria botar uma repórter na trama, porque eu gostar muito de repórter em ficção assim, né? E eu queria principalmente alguém que não fosse da ação, sabe? Assim, que não tivesse pancadaria em cima dela. Porque é, é muito. É muito fácil não. É muito comum a gente colocar só personagem que possa participar da ação, porque normalmente a gente pensa muito em grupo de RPG, e não que seja necessário o grupo de RPG cair na pancadaria o tempo todo. Geralmente quem joga leva um pouco por esse lado, né? Então eu queria colocar alguém que não fosse da ação, mas que tivesse muitas qualidades que os outros não têm, para poder abarcar uma outra parte da história. E foi Sim, assim que ela surgiu, né? Assim que ela foi é, concebida. e eu achei muito legal, porque como eu disse, pessoal, ela é uma pessoa de carisma e de lábia, né? Então, foi muito legal porque acaba conquistando a gente pela personalidade dela. Ela é perfeita? Não. Na verdade, ela coloca o Sidney numa enrascada bem, bem feia, né? Mas a gente tem mais através disso a gente tem uma ideia de como funciona melhor a discriminação, a lei para os ricos e para os pobres em Willa, né? Eu achei muito interessante que a prisão, a prisão mágica, que ela tem janelas que mostram outros lugares. E eu acho que o João Vitor meio que deu uma palhinha ali de uma certa ilha de monstros, né, João Vitor? Numa das janelas ali, né? É, quem sabe, né? Quem Quem sabe, né? sabe, quem sabe. É, é.
Então, Essa ideia surgiu de conversas, né, que eu tive com o editor, inclusive, né, passado passado. A gente chegou na conclusão que, assim, a parte alta de Onwilla, ela é tão é, exuberante, né, assim, os moradores fazem questão, né, ou seja, assim, que a gente pensou que eles não iriam admitir algo feio como uma prisão na parte alta, entendeu? Então tinha que arrumar outro canto para essa prisão ficar. E aí a gente arrumou um outro plano, né, né, um outro você canto, assim, basicamente mandou realmente. eles pra Zona Fantasma, né? É Tipo tipo isso. Aham. isso, né? Bom, aí acontece uma coisa que, se vocês verem o nosso papo sem spoilers, uma das coisas que a gente explora entre o reinado original e o novo Atlas de Arton, aqui a gente fizemos comparações, né, das edições, e eu pergunto, né, pro João Vitor, porque tem um grupo que eu gosto, que eu sempre achei muito legal e nunca foi usado, que foi o Sombras. E nós temos uma Uhum. revelação sobre os Sombras. Eu falei, puta, João Vitor, eu não jogo poker com Uma não, você. tem várias, né? É, Tem várias. tem várias, né? Mas, cara, eu É. fiquei muito feliz de finalmente ver alguém dessa organização, porque eu sempre achei muito interessante, né, cara? E você explicou o que aconteceu no passado, no presente, com essa organização, como ela funciona, né? O líder, né? Que é um cara bem mão na massa Uhum. mesmo. A forma como você fez ele aparecer, o desfecho final com ele também foi muito, muito legal, cara, né? É, Uhum. puta, conta pra gente como é que foi trazer esse grupo esquecido. A gente só viu eles no reinado com a capa azul, pô. É. Então, quando eu fui criar a história, eu precisava de alguém para mandar o Sidney para a aventura. Precisava Uhum, disso, né? E aí lendo, né, o Reinado e o Atlas, assim, eu vi que existiam ausências, né? Como era o caso dos Sombras, que tem no Reinado, só que não tem no Atlas. Aí eu fui questionar para saber se a ausência era proposital, de repente, que sei lá, vai que ia surgir alguma aventura de RPG com eles, alguma coisa assim, não sei, né? Porque Tormenta é um universo enorme, né? uhum. E aí me foi falado que não, que só teve ausência por falta de espaço mesmo, né? Então, assim, não tinha nada ali para ser feito com eles. Eu falei, pô, então eu posso utilizá-los? Posso. E aí, o que eu pensei, né? Como eu disse assim, inicialmente, só aparecer só o líder para mandar o Cisne para a aventura em si, né? Para o livro poder começar. E a motivação dele ia ser bem diferente, né? Eu posso até dar a comentar, porque mudou tudo, então não vai Aham. nem. Bacana. Influenciar. Só que a ideia dele no final era tentar conseguir uma vaga no conselho. Ele queria Uhum. isso, né? E quem lê percebe que isso aí foi por água abaixo totalmente, porque mudou tudo, né? Mudou tudo, assim. Não, Foi com certeza. um twist tremendo, né? Que aconteceu. Mas aí eu pensei primeiro assim, pô, se a organização não tá no Atlas, poderia ser legal se ela tivesse sumido por algum motivo. Uhum. Aí eu criei esse motivo dela ter sumido, né? Que você Agora eu vou te falar outra ligou informação que. indiretamente ao passado do CJ, né? Sim, sim, sim. Agora eu vou te falar que outra informação quando eu conto para as pessoas, elas nem acreditam nisso. Uhum. Só que o passado do líder dos sombras não existia no meu plano inicial de escrever o livro. Puta, cara, mas eu não Tanto acredito o também. passado. Então, ó, o passado, o parentesco dele com a Teleise, Uhum. nada disso aí existia. Isso só foi surgir quando eu fui escrever aquele capítulo em que ele aparece, sabe? Sim. Naquele momento ali, é, é, o- no caso, Nasceu. eu tô falando do capítulo que a Teleise lembra do passado, né? Ah, Como tá. que. Tá. Entendi, entendi. Agora. Naquele ponto ali eu falei, pô, eu posso ligar isso com ele, né? E aí que eu fiz a ligação e. Mas quem lê acha que tá, tá tudo desde o comecinho, né? Até porque o final que tu falou que é impactante com ele, que ele surge lá, Aham. veio depois disso também. Não havia, né? Aham. Veio depois Cara, dessa mudança que eu fiz na história. ficou excelente. Bom, gente, então nossos protagonistas, nossos heróis, recebem a missão deles, né? Porque entre essa interação, o conselho, a líder do conselho de William confiscou o Ferrugem, né? Então, o Sidney e a Goblin têm que encontrar, e esse cara da missão falou: mas vocês têm que encontrar
um agente meu, que é quando a gente é introduzido a anã da história, né? E essa, mais uma vez, a nossa Gazette, Uhum. o Sidney, é, ele é um engenheiro mágico, né? É, a nossa Goblin é uma gazetista. E agora a gente tem uma anã, né? Que tem um vício em jogo. É, e quer ser Uhum. maga, mas ela é boa de porrada, né? Isso Então, aí. poxa, gente, é muito. Assim, a Nanzinha realmente ela me surpreendeu. Eu achei ela muito legal, principalmente por uma coisa que vai acontecer mais na frente aí que a gente vai falar, certo? Então ela fala: ah, Uhum. beleza. O chefe mandou vocês. Ah, então, mas eu preciso do meu veículo. Ah, cadê o seu veículo? Então, eu tenho um problema em jogo, eu perdi no jogo. Mas o veículo tá onde vocês precisam ir. Então vamos matar dois kobolds com uma cacetada só, certo? E aí eles vão lá e entram, que é realmente a primeira vez que eu experimentei, né, o Teixeira escrevendo uma sequência de ação com umas pitadas de humor. Uhum. Então Sim, a sim. Anã cria uma distração, nossos protagonistas entram procurando Ferrugem, né? E é claro que quando eles encontram o Ferrugem, ah, ele estava desligado, então para ele o que aconteceu tinha acabado de acontecer. Então ele não está exatamente no ritmo entrando no jogo. Ele está fazendo as perguntas mais absurdas e o Sidney depois, sabe? E o coitado do Golem fica magoado, né? Puxa, com você sempre depois, jovem Sidney. E nesse momento, nesta parte do livro, o Teixeira insere um personagem que, gente, na moral, ele roubou a cena pra mim, desculpa Teixeira, ele se tornou meu personagem favorito do livro, que é um Ostium. Cara, porque assim, o Teixeira pegou um Ostium, né, um guerreiro, espadachim, com algumas habilidades mágicas que tem um e a forma como você fez a sequência de combate, como ele usa magias básicas para quem está ali no primeiro nível, mesmo ele não sendo de primeiro nível, para criar uma distração, né? E ainda um combate num ambiente fechado contra um golem. Cara, aquilo ali eu falei, puta, mano, eu quero mais desse personagem. Como é que foi E criar o teve, Ostium? né? E teve mais, Sim, teve sim. mais. Ó, outra curiosidade aqui também que eu falo, a galera também não acredita. O Alvar foi outro personagem que foi criado só para aquele momento ali. Aham. E ele não voltaria, entendeu? Só que ele voltou lá no final, né? E foi É, desde o início você teve a ideia de criar um Ostium com design daqueles calaveras mexicanos? não, não, não. Porque assim, cara, eu quando vou. Eu quando crio o esqueleto da história assim, né? É, eu só Gostei do foco mesmo. trocadilho. É, aham. Eu só foco mesmo nos protagonistas, né? E Aham. nos vilões principais. E assim, de início, os vilões seriam a Alcianda e o Verde só, mais ninguém, né? Uhum. Todo mundo que aparece de resto assim seria só um figurante para algum momento ali, entendeu? Só isso, mais nada, né? Então por exemplo, o Alvar, no meu planejamento, eu não dizia que ele era um Austin, né, com aparência e tudo mais. Eu só colocava só, eu só colocava só que tinha alguém ali Entendi. naquele naquele Depósito. local ali, né, que seria isso, é um depósito ali, Uhum. é para enfrentar ele e mais nada. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu boto o que me dá vontade, entendeu? Aí deu vontade de criar um Austin. Aquela história também dele ali, que eu já penso logo de cara, é algo que veio na hora também. Ele não tinha um passado, entendeu? Eu acho que Uhum. até pelo passado que eu criei naquele momento, eu consegui trazer ele de volta depois lá no final, Cara, né? Que o aí eu fiz passado a dele ligação. ficou bem shakespeariano, né? E você Uhum. acabou, não sei se foi intencionalmente, criando uma que eu falo que é uma falha psicológica do Austin, né? Que assim, você volta à vida, você tem umas habilidades, você tem as memórias, mas você não é mais aquela pessoa. E ele meio que tava, a razão dele estar de Uhum. volta era algo que tinha tipo assim, tinha uma falha clássica para qualquer um que tá vendo de fora, que foi o que foi usado para manipular ele, né? E ele é a única coisa que ele não vê, que eu falo que essa é a falha do Austin, né? Neste caso, foi proposital? Uhum. Então foi sim, foi sim. Porque assim, a questão ali é que
Eu nem sei se isso ficou claro no texto ou não, né? De modo Uhum. geral. Mas o que eu queria passar é que, inicialmente, a Oceana realmente tinha sentimentos por ele, Ah, sabe? sim, ficou claro isso. Na, naquele momento em que ele volta, se ele tivesse voltado como humano, nada do livro teria acontecido, sabe? Ela teria fugido com ele, os dois seriam felizes para sempre ali, Aham. entendeu? Só que no momento em que ele volta, ela tá numa situação ali em cima do muro, né? Do que ela Uhum. vai fazer com a vida dela, né? E quando chega a esperança que podia tirar ela daquelas trevas lá, que seria o Alvar, né? Ela não vê o Alvar, ela vê uma aberração e se recusa a aceitar aquela aberração ali. E Uhum. aí, ao invés do Alvar puxar ela para a luz, ela puxa o Alvar para as trevas. Né? Uhum. E passa a usar com promessas ali de que né, um bom futuro aguarda os dois, mas esse futuro nunca chegará. Né? E ele se engana com isso. Né? Ele se engana. Por mais que ele esteja ali bem. Nesse momento você vê que assim, ele está ali bem descrente da vida. Né? Ele Uhum. só está ali. Ele só tá batendo o cartão no trabalho, mais nada, sabe? Vai trabalhar, bate o cartão, acabou, vai embora. E é Uhum. isso, né? É, Vive de passado, um sabe? outro Geração do passado. personagem que é do grupo do Alvar ali, dos capanguinhas, né? Que ele tem ali, ele tem um Ralphing muito esquentado ali, né, cara? Aham. Garoto novo, né? Aham. Ah, Inexperiente ainda. então, que é porque a gente tem mais de um Ralphing aparecendo na história, né? Sim, sim. Então, Se eu não me engano, são dois, assim, eu acho. Pelo tem um. menos com destaque, assim, eu acho que são dois, Aham. né? É Então, esse do começo e o e o do. outro que a gente vai falar porque tem uma coisa mais É. raiz, né? Então, aí nossos personagens escapam e pegam o veículo, né? E explica pra gente qual que foi a ideia para criar esta carruagem tão incomum. Tá. Então, a. Esqueci o nome é da carruagem agora, tu lembra? Na Não, carruagem? não lembro do nome da carruagem, por isso que eu falei carruagem incomum. Tô tentando cobrir meus É. passos aqui. Tô tentando lembrar que eu não lembro. Eu sei que é até o nome que gera, né, momentos cômicos também durante Aham. a prosa, né? Mas assim, a ideia foi a seguinte, cara. Eu precisava é, de algo para levá-los do ponto A ao ponto B pela região selvagem, né? Uhum. Só que a região selvagem de Unila é realmente selvagem, É né? realmente selvagem. É, é, Você... são criaturas terríveis, né? É um clima totalmente maluco, sabe, né? Tem isso tudo. E eles, por estarem fugindo, então eles não poderiam fazer essa locomoção via transporte mágico, que é o mais comum, né? Tinha que ser Uhum. meio que na marra. Aí eu pensei que, assim, existe o transporte oficial de- do ponto A ao ponto B, mas o submundo também teria que ter, de alguma forma, um meio de transitar por ali, né? Uhum. E como o Willa é um reino de magia, falei, beleza, então tudo pode nisso aqui. Eu posso criar algo totalmente maluco da minha cabeça que vai estar valendo porque é magia, né? E aí vem essa carruagem mágica que ela é guiada por cavalos de terra, né? Que brotam da terra Elementais, cavalos para. elementais, né? É, aham. Que na verdade a carruagem, né, a porta dela, na verdade, é um portal que vai te levar para um semiplano, Uhum. né, Você tá minúsculo ali, mas confortável. assim, bem mais confortável do que o tamanho de uma carruagem só. Entendeu? Uhum. Que é como você pegou pra explicar o Ferrugem, né, pô? Uhum, Então, exatamente. muito bem. Gente, enquanto a gente está nas terras selvagens de Willa, né? Nossos aventureiros, eles encontram alguns outros personagens, né? Assim, rapidinho. Eles encontram um monstro, assim, clássico de Tormenta. A gente vê ele em Holy Avenger, a gente vê ele nas primeiras aventuras da antiga Dragão Brasil. Foi criado pelo Marcelo Cassaro, que é a Árvore Matilha. Que você ainda fez uma árvore matilha rara, você não fez Uhum, qualquer árvore matilha, né, Teixeira? exatamente, Né? exatamente. É. Então, você já te fala, não, ó, quando chegar aqui, eu já sei que monstro que eu usar, você fala, não, vou pegar o manual. Não, não, também não. Aí é esse tipo de coisa, porque na minha visão, eu acho que é perder tempo você dar tanto detalhe
na fase de planejamento, porque você leu, eu imagino que você percebeu isso, né? Que eu dou muita atenção à cena de combate. Sim, você dá Então, uma para mim, a cena de excelente. combate, ela tem que ter uma variação muito grande, né? Uhum. Aí, para isso, eu gosto de colocar armas diferentes, assim, para os personagens, sabe? É, tipos diferentes de ataque também. Então, quando eu vou criar um combate, eu procuro uma criatura aleatória que possa gerar algo a mais, entendeu? Assim, Entendi. possa dar um a mais nesse combate, sabe? Certo. Então eu não perco muito tempo antes, por quê? Porque também os personagens eles vão sendo construídos conforme a narrativa vem. Uhum. Então às vezes assim, tem alguma magia ou alguma munição do Sidney, por exemplo, algo assim, que eu crio no capítulo, sei lá, 2, que aí no capítulo 5 tem um combate, ao invés de criar alguma coisa nova, eu tento pegar aquilo que eu já usei, entendeu? E Cara, se não tiver como, eu crio algo a mais para ir dando continuidade, sabe? e falando nisso, assim, eu tava muito ansioso para as vezes que o Sidney ia usar a arma dele, e ele não usou tanto, né? Foi uma opção sua ou você não queria Uhum. estar com medo dele ficar apelão, muito dependente? Todo mundo, toda vez que o Sidney for fazer alguma coisa, ele vai ter a arma dele é tipo o Omnitrix do Ben 10, a gente não sabe o que vai sair. Não, então, foi opção minha mesmo, né, isso daí. Né? Então, a criação das munições do Sidney foram a partir da narrativa, né? A necessidade da narrativa ali. E aí, sempre que ele ia reutilizar a arma, eu via se alguma munição que ele já usou cabia naquela situação ali, entendeu? Seja da mesma forma que ele usou ou de um modo diferente, Uhum. entendeu? Ah, Eu beleza. sempre fazia isso. Mas, Até para ter uma consistência em tudo que ele tinha ali, sabe? uhum. Não, perfeito, era a minha única dúvida. Agora, eu não sei se você notou, João Vitor, mas você foi o primeiro autor em Tormenta, que a gente já tinha ouvido falar, mas você foi o primeiro cara que colocou as aeronaves mágicas em uso realmente em capítulos com destaque, não passando ao fundo levando carga. Cara, você foi o primeiro a botar as aeronaves mágicas em ação, Maneiro. né? Ah, vou te falar que eu não havia me atentado a isso não, mas lembrando aqui agora, eu acho que sim, né? Exatamente. Eu, assim, não foi bem em prosa, né? Mas eu lembro que na mesa oficial teve, né? O Ah, mas a gente tá falando dos caraca. romances, estamos falando dos romances. Sim, sim, é. Mas em romance que eu me lembre, pelo Não, menos, realmente é não. você. Mencionaram que existia, às vezes a gente vê alguma coisa passando no fundo, né? Principalmente quando a gente tá em Victoria, que o pessoal tá subindo, né? Mas Aham. você foi o primeiro autor a utilizar uma aeronave mágica, cara. Mas pô, E tava em Willa numa também, acho que não tinha sequência que como não usar, né? me deu uma dor no coração, toda aquela sequência, cara. Sabe? Porque eu falei, puta, tava muito frenético, tava muito É. frenético, né? Essa sequência aí, assim Aham. que eles saem de da cidade, que eu não lembro o nome mais agora, né? Da perseguição após o confronto com o Alvar, Aham. e eles acabam parando na festa suplicante, né? Tem toda uma sequência ali que eu gosto muito de escrever momentos de cortes rápidos, sabe? Assim, que vai acontecendo muita Sim, coisa e tu sim. vai pulando de um pro outro, entende? E Uhum. aí eu tento deixar todas as partes interessantes o suficiente para você ter um pouquinho de alguém aqui, e aí quando cortar, ao mesmo tempo que tu quer saber o que aconteceu, tu também fica interessado no que está acontecendo aqui no próximo, sabe? Sim, Até você os conseguiu bem. caminhos, né, começarem a se cruzar, né? Sim, você conseguiu muito bem. E daí nossos protagonistas, né, após encontrar alguns outros aventureiros, eles chegam na maior cidade portuária do reino, que ela é completamente diferente de um Inland. Enquanto o Inland se parece com Metrópolis indo para cima, essa cidade ela é dividida em construções piramidais, né? Então
O João Vitor falou um pouco no Uhum. nosso papo, mas assim, quando eu li o capítulo, cara, eu tava visualizando tudo o que você tava descrevendo ali, cara, e eu achei super legal as coisas que a gente vê. Na verdade, eu queria saber mais sobre essa cidade. Bom, então, e isso é um negócio que é bem legal em Willa, que eu tava percebendo, né? Que eu só fui ler o Atlas mesmo de Arton depois de terminar o livro, né? Uhum. Assim, que eu fiquei naquele foco ali só em Willa, né? Depois de terminar, eu comecei a ler para ver o restante. E aí eu me peguei pensando o quanto eu fui agraciado por poder escrever em Willa, sabe? Mas que fosse um reino que nunca tenha me chamado a atenção. Uhum. Por quê? Os demais reinos de Arthur, né, do reinado assim, até tem cidades que se destacam. Mas também é muito comum você ter lá vilarejos, né, ou cidades assim mais comuns de Sim, fantasia medieval, sim, sabe? sim, sim. Né? Só que em Will isso não existe, porque o território não permite isso. Por consequência, qualquer lugar que os personagens fossem, teria que ser um local fantástico e eu teria que pensar em alguma algo que destacasse aquele local ali, sabe? Isso é bom porque assim, o meu modo de criar história é assim, né? Eu gosto de fazer isso. Quando eu fui escrever o meu primeiro romance, né, que é o Desgarrados, Uhum. que eu me peguei pensando, falei assim, cara, como é que eu faço para escrever um romance, né? Assim, matutando sobre isso, né? Na época eu tava jogando o Dragon Quest, algum deles aí, que eu não lembro qual, né? Que eu virei mestre, eu tô jogando algum. E eu reparei que em Dragon Quest, toda cidade que você vai, a cidade tem algum detalhezinho especial, sabe? Pode ser que a cor d'água é diferente, ou nunca escurece, ou tem uma arquitetura que lembra as Arábias, que seja, mas assim, toda cidade é marcada por alguma coisa assim único, né? Uhum. E aí, como eu disse, os demais reinos de Arton talvez seja um pouco mais difícil de fazer isso, porque tem muita vila normal. Só que o Willa tem essa liberdade que todo local de um Willa pode ser diferente, né? Pode Sim. ser mágico. E aí, Aí, pode continuar. como eu tinha criado já, eu tinha pensado já, né, na capital, nessa forma, a lá cyberpunk da vida, né, de parte de cima, parte de baixo, rico e pobre e tal, né? Eu pensei, pô, eu tenho então que começar a criar outros formatos que contemplem essa ideia do que está escrito lá no Atlas, né, que tem essa divisão, né, Uhum. mas colocar essa divisão de outra forma. E aí que veio essa ideia de fazer algo piramidal, porque se o porto tá no centro ali, né, e o Uhum. porto é tanto aéreo quanto né, no nível da água Mar. normal, né, do mar, então assim, aquela região do porto ali, ela tem que ser muito rica. Independente de estar em cima ou embaixo, né? Aquilo ali tem que É, ser porque é muito dinheiro que entra. e Não cara, tem como você eu tive a botar uma impressão, periferia ali. eu tive a impressão de, tipo assim, de enquanto, cara, era um espaçoporto, sabe? De Isso, tão, isso, isso aí né, de tão rico na cultura que tinha ali, né? Os encontros de cultura. E tudo que nossos personagens fazem ali é que eles precisam dar um jeito de ir pra onde? Pra outro lugar fantástico, né, João Vitor? Uhum. Né? Eles precisam ir pra Victoria. Sim, sim. Então, então você pegou, por exemplo, a capital do Reino da Magia, o porto mais É. rico e o maior de Arton, né? Pra ir pra Victoria. Uhum. Todos os lugares fantásticos e muito diferentes. Victoria a gente já tinha um pouquinho, tem bastante lore, na verdade, sobre Victoria, né? Sim, sim. Aham. É. Assim, só para organizar, no caso, a sequência do livro, né? Aham. Eles começam ali na capital, em Salford, né? Aí de lá eles vão para essa parte portuária, que é onde está até o Alvar e tudo mais. Uhum. Eles fogem, vão parar na Floresta Suplicante, ocorre toda a confusão lá, que eles quase morrem, e aí o Sidney perde a consciência, e quando ele acorda de volta, né, ele descobre que eles voltaram de novo para Soulfund. Ou seja, eles saíram, se distanciaram, né, E para voltaram. chegar no destino deles, aí descobre que voltaram para o ponto inicial da jornada. Né? Só Uhum. que nesse retorno,
por conta de conversas que existem com a tia do Sidney, né, que eles descobrem nesse momento que o Sidney tem uma tia, eles vão ter conhecimento que Victoria passa pela cidade, né? E é uma possibilidade de, através de Victoria, viajar muito mais rápido do que eles tentando, né? Uhum. Por meios ilegais, digamos assim, chegar Sim. até lá. Vamos falar um pouquinho, por favor, da tia do Sidney, porque, assim, toda a família do Sidney, aí que a gente descobre que o Sidney, ele é adotado, certo? Então, a tia Uhum, dele é sim, sim. uma personagem, ela é uma médica, né? Ela é uma médica do povo, É, é né? outra que surgiu também conforme eu escrevi, que não havia Então, essa personagem. eu achei ela muito interessante, a forma como você introduziu a história do avô dele. E aí a gente Uhum, entende um pouco do como a mente do Sidney funciona na questão de criar objetos por causa da influência do avô, certo? Porque o uhum. Sidney é tipo assim, ele é um engenheiro brilhante, mas ele para ele tipo assim, teoricamente vai funcionar. E quando a coisa não funciona, ele fica, porra, cara, por que que isso não funcionou? Entendeu? Porque eu me É. choquei com uma parede em alta Ele, velocidade. ele, assim, é, ao meu ver, né? Ao Uhum, meu ver, assim, porque isso não foi definido no livro, né? Mas eu enxergo o Cisne dessa forma, sabe? O uhum. Cisne, ele tá mais próximo da tia do que do avô. Só que ele quer se forçar a ficar próximo do avô, entendeu? Cara, Ele gosta de eu planejar, não tinha ele feito gosta de essa tudo. comparação. Só que assim, só que ele não quer perder tempo com o planejamento. Uhum. Ele é afobado e quer colocar em prática logo, sabe? Sim. E em todo esse Porque assim, arco. só para explicar para a galera, né, o que É, acontece. Tanto a tia dele quanto o avô dele, né, de certa forma, constroem coisas, né? O uhum, avô, ele é muito mais brilhante, faz muito mais coisa do que a tia, né? Só que a tia também consegue construir algumas coisas. Só que por que tem essa diferença do avô ser muito mais brilhante do que a tia em relação à construção? Porque a tia acha que tem que planejar muito, nos mínimos detalhes, para quando construir, aquela construção ser perfeita, sabe? Ser um negócio definitivo. Enquanto que o uhum. avô não. O avô acha, cara, se eu tô precisando de alguma coisa para coçar as costas, eu vou construir alguma coisa aqui, Pra eu vou coçar as coçar as costas costas. e é isso, sabe? Uhum. Pode quebrar amanhã, ou pode quebrar durante né, a coçada, entendeu? Mas eu vou construir é isso. Sim. É, sem falar que, tipo assim, o Sidney precisa de um ser. Vamos lá, ele se machuca e precisa ser curado, e a tia faz isso de um jeito que Uhum. explica alguns detalhes na arte do livro, eu não vou dizer aonde, pessoal, mas tem uma arte que você fica, uma hora que você fala, por que que essa arte tá aqui? Quando eu fiz essa pergunta, foi explicado, né? É, aí os nossos personagens vão para Victoria e nisso a gente tem o Sidney falhando, né, encarando por que que não funciona direito. A gente percebe que tem muito mais no Ferrugem, né, na questão da inteligência dele, né. Uhum. Ah, e também tem uma pequena referência a Rocketeer aí, né, cara? É. Eu, Uhum, eu não sim, sei se sim. foi eu não sei Cara, se foi proposital, né? Porque você lembra a primeira vez que ele usa o equipamento no filme? uhum, sim, sim, sim. É, essa parte da subida deles foi uma parte que assim, eu dediquei muito tempo, porque eu queria deixar ela com um time de humor muito bom, sabe? Uhum. Não Eu ficou queria que toda a ótimo. subida. O que acontece? Na parte que eles vão subir para Victoria, né? Eu queria que cada um deles tivesse um momento cômico, né? Mas que funcionasse bem, sabe? Então, assim, era para ser um caos ali generalizado, né? Uhum. De todo mundo. Mas, assim, eles correndo perigo, ao mesmo tempo que a situação fosse cômica, sabe? Eu queria isso, né? Ah, ficou bem pastelão. Inclusive, deixar plantar aquela dúvida ali se o Ferrugem seria meio psicopata ou não, né? É Ele só é um só. cara lógico, né? Ele só é um cara Exatamente, lógico, né? exatamente. Então, pessoal, Uhum. aí nós chegamos em Victoria e o que que acontece? Victoria já apareceu antes, apareceu em outros, no Crânio Corvo, certo? Uhum. No Terceiro Deus Terceiro Deus. e aconteceu muita coisa.
né? E agora a Uhum. Vectoria tem regras diferentes, mudou um pouquinho a estrutura, não o governo, mas digamos que é um pouquinho mais acessível para aventureiros e pessoas estarem em Vectoria, né? E o João Vitor fez isso muito bem. Ele apresentou uma das guildas que a gente lê em Vectoria, né? É, muito legal, um personagem secundário que na hora que ele apareceu eu falei, aí tem, né? Que é um Minotauro. Depois a gente vê a nossa Nanzinha, né? Que tipo, ela quer ser maga, poxa, ela tá numa cidade onde tem opções para itens mágicos, né? Ela vai numa dessas lojinhas de usados, né? Meio assim, sabe? Não muito certinha, vende um pouquinho de tudo. E ela tem umas opções de livro ali, né? Mas ela só pode pegar um. E aí, o barman, que eu gostei da opção de monstro que você usou para ele, fala: por que você não tenta ganhar um negocinho no jogo ali? Eu falei: puta, cara, lá vem. Lá vem. E na verdade, você dá um plot twist nessa situação, né? Sim, sim, é uma Né? quebra de expectativa. É, Porque exatamente. quando você lê, a sua mente automaticamente já deduz já o que vai acontecer, né? Só que aí quando tu começa outro capítulo, tu se surpreende. Você fala, pô, calma aí, não foi isso não? Não, não foi isso. E vamos à parte que mais se destaca em todo o capítulo de Vectoria. A opção de moda do Ferrugem. Cara, da onde você tirou aquilo? Cara, Porque teve uma eu hora só tinha que que. eu tava gritando com a página, pelo amor de Deus, Sidney, compra o bagulho pra ele parece uma criança, velho. Então, eu só tinha que compor um diálogo ali, entendeu? Aham. E aí, para o diálogo ele render mais e não ficar só aquele informação vai, informação vem, Uhum. eu introduzi esse detalhezinho que acabou crescendo, entendeu? Acabou, né, acompanhando o Ferrugem durante um bom tempo, assim, né? Sim. Então, aí nós descobrimos um pouquinho mais de uma trama que está se desenrolando e os nossos personagens, né, acabam tendo que continuar com a missão deles e eles vão num lugar muito conhecido nos mapas, que é o Antigo Internato, que é uma Hogwarts que deu muito errado, certo? Sim, sim. E cara, puta cara, é assim, é complicado ver qual que é o meu capítulo favorito, porque na questão de combate individual é com o Ostion. Hum. Mas na questão de aventura de RPG de fantasia, pra mim é o internato. Porque O internato, ele tem é todos os exploração de, elementos ali. de É, masmorra, né, cara? Sim, né? é o grupo jogando, entrando no local, explorando, né? Cada um Aham. vai para um canto, acaba se encontrando, é isso, né? Então, e você, como a gente falou antes aqui no nosso último bate-papo, você traz uma criatura que a gente viu originalmente Holy Avenger, que é um monstro que ninguém usava, que Uhum. são os Slargs, né? A, Você explica a criação dos Slargs e eu até fiquei em dúvida, né? Até perguntei pra você depois, porque no internato tá tão aventura de RPG que, por exemplo, quando você essas criaturas já são criadas através de magia, né? Então, quando você Uhum. destrói elas, elas desaparecem como num RPG eletrônico. Só ficou faltando a pedrinha de mana ficar no chão assim, né, João Vitor? É, Uhum. foi a sua intenção falar isso? Bom, eles são criados através de magia, eu vou fazer o corpo dissipar, né? Não, não, é porque assim, eu nem sei como que isso tá no ameaças não, né? Mas eu sei que pelo menos a ideia disso veio conversando com o Kassaro. Uhum. Aí assim, minha mente já confunde para saber qual parte veio da conversa, né? E qual parte veio da discussão mesmo do bicho. Mas basicamente os Slarks não são apenas uma criatura. É um tipo de criatura, né? São essas criaturas que surgem em masmorras, em Masmorras. tudo que é canto, e podem existir tipos diferentes Uhum. de Slarks, né? Sim. Então, assim, esse em específico foram os Slarks que surgiram naquela situação lá, entendeu? Uhum. E ele tem essa característica do corpo dissolver, Dissipa. né? É, Dissipar, né? Quando... e assim, entre todos os personagens, quem disparou a primeira armadilha foi o que eu menos esperava.
né? Com outro monstro clássico que você usa, né? Aí os nossos personagens, e agora? Agora corre, agora corre, agora corre. Aí a gente chega naquela sala que tem uma estátua. Aí, cara, me desculpa, mas você usou o estereótipo muito bem, porque em qualquer aventura de RPG, quando você chega numa estátua, uma sala e tem uma estátua, você fala assim, ah, mano, essa estátua vai se Alguma coisa tem, mexer, né? tem alguma coisa tem. Só que aí Aham. você usa o estereótipo e você quebra, porque quando a estátua começa a se mexer, tudo vai pro beleléu, certo? Uhum. Aí os nossos... Ó, ah, uma curiosidade, hein? Essa estátua aí, o nome dela é em homenagem ao vilão do Golden Axe. Tanto que ele usa até o um machado machado dourado. Exato, Ele é numa por isso. puta, cara. Ó. Ah, legal. Então tudo vai pra Cucuia, certo? Uhum, Nossos sim. personagens finalmente encontram um lugar que ninguém tinha encontrado antes, né? Uhum, Só que aí o que acontece? Nós temos esse guardião, aí esse guardião, ele também é um golem. Aí tem uma hora que ele chega pro Ferrugem, eu vou te pegar porque ninguém pode entrar, ninguém pode entrar aqui sem permissão, tal, tal. E o Ferrugem fala, mas eu não tô entrando em lugar nenhum, eu tô parado, é. certo? Acho que ele fala que ninguém pode andar por aqui, ninguém pode Ninguém pode correr por andar por aqui, aqui. alguma Aí o coisa assim. Ferrugem chega e fala, mas eu não tô Ah, eu tô andando. Aí parado, pô. quebra a lógica. E aí o que acontece? Ele é um guardião que não precisa fazer nada. E aí o Ferrugem fica contando piada pra ele. Tipo, foi um papo golem ali, papo pracinha Aham. da Praça é Nossa ali, muito divertido entre os Uhum. dois, né? Aí os nossos... E tem o callback de sair no fim do livro também, né? Aham, exatamente. E aí a gente vai para uma sala específica, descobrimos a atrocidade que aconteceu. A nossa Uhum. anãzinha descobre o que aconteceu com o grupo secreto que ensinava magia para não humanos, né? Ah, cara, quando você mostra que os malvados são realmente malvados, né? Uhum. Sim. E aí eles descobrem que eles têm... Ah, no, No, tem, esses dois aham, você não tem como salvar, salvar, entendeu? né? Assim, Então, aí eles descobrem que o tempo deles está acabando, né? uhum. E aí a pessoa que tá lá no internato fala: tem uma coisa que o meu irmão fez que pode ajudar vocês. E aí é um call que você faz a Final Fantasy, né, cara? Uhum. Sim, sim. Então, aí nossos personagens eles têm um novo veículo, certo? Uhum. Só faltou batizar, hein, cara? Só faltou batizar, eles precisam batizar. Então, Não teve tempo, não coitado. teve Eles tiveram tempo, tempo pra né? isso, não, é. Deixa pra sequência. É. Então, aí eles voltam para a capital porque eles descobrem que a governante e o segundo em comando, o futuro marido dela, estão fazendo uma coisa extremamente terrível. Estão se envolvendo com um dos piores grupos que existe em Arton. E eles falam que eles só não se envolveram antes porque quando tudo aconteceu, ela estava distante, certo? Então, a gente tem entrando no Covil dos Leões, né? Você descreve muito bem aqueles grupos, é, um provocando o outro, né? Você até coloca ali uns servos de arsenal com as armas bem específicas, né? Nos Uhum. quais nós temos, após um momento, fuga da cadeia, vamos nos unir, né? Você pega, porque quando eu vi estes vilões específicos acontecendo, aparecendo, eu falei, peraí, eu tô desatualizado. Eu fui pegar meu ameaças, né? Aí eu, opa, beleza, agora eu sei o que, que pode acontecer. Cara, você usou muito bem. Você usou uma personagem ali que eu falo que ela é muito parecida com a personagem Katana da DC, né? É, e aí a gente vê, pô, tá acontecendo tudo isso, mas aí os nossos vilões escadada e deixa o pessoal pra morrer, certo? Uhum. Muito bom. Aí a gente vai pro arco final, né? Que é É. Assim, muitas pessoas vieram falar comigo que esse combate é épico demais, né? Cara, eu acho que assim, seria muito épico se fosse só o Ferrugem e o Sidney tentando enfrentar, né? Aham. Mas como você dividiu bem, você espalhou as peças do tabuleiro e o Uhum. pessoal erra, tem gente que tirou um críticozinho ali, certo? Sim, 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 Então, é. ficou Uhum. muito bom. Os nossos personagens passam o momento final, né? Que vai ter uma festa, mas na verdade essa festa vai ser um golpe de estado, certo? Sim, sim, exato. E eles chegam lá com o que eles precisavam ter pegado.
para fazer a revelação e desenvolve todo um plano. A gente tem que fazer isso em duas frentes, certo? Então, a nossa Nanzinha tem que ir pra um lado, certo? O Sidney tem que ir para o Uhum. outro, enquanto o Sidney vai estar numa situação lá de revelação na sala da ópera, falando: Ah, mas você atirou em Abraham Lincoln nessa pegada, né? Você apresenta outros personagens que a gente só ouviu falar, dos membros do conselho de Willa, né? Peraí. Mesmo que esse rapaz, a gente possa porque é uma coisa falar, pô, esses magos são poderosos, eles podem parar isso que quiser. Mesmo que a gente possa vaporizar você, eu tô interessado no que você tá falando, certo? Uhum. Sim, sim. E aí. Essa parte do final, assim, eu acho que é legal comentar o seguinte, né? É, Não teria. Não teria. Como eu posso explicar? Eu acho que pela trama que eu apresento, não teria cabimento o final ser apenas uma pancadaria e acabou, sabe? Porque mais do que a questão de poder e habilidade que for, havia um embate ideológico ali, né? com certeza. Então teria que ter uma disputa não de poderzinho apenas, sabe? Uhum. Mas intelectual, né? De conversa e tudo mais ali. Então essa parte toda do Sidney, né? Sidney com a Agnal e com o Ferrugem que estão em cima, mas é o Sidney ali que mostra que é o protagonista do livro, né? Sim, Ele que com toma a certeza. frente, né? E fala e tal, sabe? Uhum. Então, assim, ele ali, ele consegue colocar pra fora, expor tudo que ele precisa falar, sabe? Sim. Independente de quem tá na frente dele. Cara, essa parte ficou muito boa, especialmente os últimos momentos que o Ferrugem tá lutando ali para dar o apoio, né? Uhum. A, a revelação, porque a gente vê que todo bandido tenta fugir no final, né, cara? Quando tá errado. E quando você tenta fugir, é isso. O pessoal fala, pô, tá fugindo, tá errado, né? E aí que a gente. Você ainda pegou Uhum. daquele jeito aquele momento, tipo, morte a César, né? Que todo mundo. Aí você viu cada facção, quem que tava ali, né? Então teve muita gente que rodou, Uhum. né? Mas, cara, um momento que eu achei interessante foi o momento da Cidade Baixa, né, lutando com os Sim, minotauros sim. tal, Aham. porque aquele minotauro que você colocou para lutar, ele, apesar de ser um personagem secundário e ter toda a questão da animosidade dele como o parceiro da vilã, né, que você colocou de um jeito e Uhum. fala, porra, tá esfregando na cara do cara mesmo, né? Você cria uma redenção para um personagem também, né? Que agora ele fala, eu Uhum. enganei Sim. vocês naquela hora, mas agora eu tô com vocês. E tipo assim, na hora que, tipo, a Nan, né? Porque é uma luta em conjunto, mas que termina a luta, a Nan tem aquele momento do Tartarugas Ninja, o Destruidor está morto! Uhum. E foi muito, muito, muito bom mesmo. Você fechou com assim, os problemas se resolveram não, mas pelo menos a comunidade agora está aberta a olhar para todos os lados, né? Sem falar Uhum. que você Sim. introduz, você faz uma participação especial de um outro personagem que a gente só tinha escutado falar dele, né? Porque ele fala, opa, peraí, né? Aí ele explica um pouco do que é o Ferrugem, porque tem um mistério que a gente vai falar disso, sabe, gente? Sobre o Uhum. Ferrugem. E ele explica que a gente tem a cidade alta e a gente tem a cidade baixa. Mas a importância do que está no meio, cara, ninguém percebe. Eu não percebi. Você colocou, você deu umas pistas em, é, eu não percebi. Aí ele explica isso, aí o pessoal fala, pô, né, vamos tentar melhorar porque a gente quase invadiu a Polônia agora, né? Uhum. Então, Uhum. a, o Ferrugem ganha um upgradezinho merecido, Uhum. né? E você deixa em aberto, né? Mesmo que a história seja fechada, ela tá excelente fechada, João Vitor. Cara, a gente começou com o Cid com um garoto que ele era revoltado e melancólico e cobrava demais sobre si quando falhava. E tinha a culpa Uhum. de uma ação juvenil, um garoto que fez uma coisa estúpida, né? Pro final, para alguém que tá crescendo, tá evoluindo, tá ficando mais confiante, né? Ele Uhum. fez amigos inesperados, encontrou uma nova família, né? Sim, sim. É, eu gostei da única magia que a Ana sabe fazer, né?
Que foi muito legal, usou na hora certa, sempre nas horas certas. Ah, cara, eu acho que o livro ele ficou bem bonito, bem redondinho. E é claro, né, vamos falar de algumas coisinhas específicas que são. Por exemplo, o João Vitor ele faz interações entre Winland e Valkyria. Todas as Uhum. interações que a gente tem dos deuses, tirando o Holy Avenger, foram no inimigo do mundo, em alguma outra coisa, vamos visitar um plano dos deuses. Mas, por exemplo, estava muito épico, muito separado. A gente esquece que os deuses são irmãos, filhos do nada e do vazio. E a Willa Uhum. e a Valkyria, elas agem como irmãs. Às vezes uma irritando com a outra, uma apreciando a outra, uma fingindo, achando que tá enganando a outra, certo? Cara, Uhum. eu nunca tinha visto isso, porque em Holy Avenger a gente tem aquela pegada mais cômica dos deuses. Nos livros do Caldela a gente tem aquela pegada mais formal, cada deus é uma coisa, a personificação de algo só. E a gente se esquece que eles são uma família disfuncional. Totalmente, totalmente. Totalmente, né? Essa representação delas, né? Na verdade, isso é meio que o modo, é como eu vejo todos eles, assim, né? Aham. Os 20 deuses, sabe? É, é por consumir muita, tanto literatura greco-romana, né? Quanto Uhum. aqueles filmes também da década de 60, 70, que tinha muita coisa que eu adorava né, de ficar assistindo assim, que sempre tinha aquelas cenas dos deuses tomando vinhozinho e vendo, né, os aventureiros na poça de água, assim, sabe, né, Aham. no lago e tal, sabe, né, interferindo mesmo, assim, de fazendo Fazendo as alguma suas coisa para apostas, né? exatamente, entendeu, assim, tratando os humanos como se fossem brinquedos mesmo, né, tem muito Uhum. isso no história grega e romana, assim, sabe, e aí eu sempre enxerguei os deuses artonianos dessa forma, por mais que não tivessem sido mostrados assim até então, eu acho, pelo menos. Óbvio que eu posso estar enganado, mas assim, pela minha lembrança, como você falou mesmo, né? Tem na Holly, que é um modo assim, um pouco mais cômico, né? Tem que ser, E né? no e nas aparições do tanto do Caldela quanto da Karen, eles são mais, eu não sei se essa é a Personificações, palavra, né? mas assim, mais sérios, digamos assim, Sim, são mais pesados, digamos assim, né, sim. pra trama, sabe, né? É, e eu sempre enxerguei eles meio que vendo os artonianos como pecinha no tabuleiro de, vou fazer o que eu quiser aqui, entendeu? E é isso, sabe? Certo. Então, cara, foi muito legal. E é claro que a gente tem vamos dizer assim, um futuro promissor pro Sidney, pros amigos, né? Uhum, No final a gente tem um membro novo do grupo e algumas pessoas que eles fizeram amizade. A gente nunca sabe quem pode voltar no futuro, né? Mas a gente uhum. tem uma cena pós-créditos, Tem tecnicamente, três, né? né? Tem três, né? É, São três cordas, né? então, mas a que eu mais gostei é que você deu um final shakespeariano para um personagem, né? Você teve seu Hum, momento Macbeth, né? Eu uhum, sou o fantasma do passado que veio cobrar a sua dívida, exatamente. né, cara? Ó, eu já até comentei isso com você em outras entrevistas, né? Que a minha ideia era acrescentar coisa também para a mesa de RPG do pessoal, sabe? Uhum, Eu queria criar conteúdo para o RPG também, por mais que fosse um romance, né? uhum, Assim, foi assim que surgiu o Conclave Vermelho, sabe? Porque eles não foram derrotados, né? Alciandro e o Virgil, que são os líderes ali, foram derrotados, mas fugiram. Ainda existe aí. Então, uhum. se a galera quiser usar em jogo, pode usar perfeitamente, né? Entre outras coisas também que vão aparecendo assim durante a narrativa. E esse final aí foi isso, né? Porque assim, eu realmente não sei se terá continuação, né? Se será mais de uma continuação ou não, caso tenha, sabe? Não tem a mínima noção disso. Assim como também eu não sei se de repente, não, quero que tu faça uma continuação e que ela volte, sabe? Eu não sei, entendeu? Assim, porque além de não saber da continuação, ainda tem o caso da continuação ser encomendada para algo específico também, né? A gente não Uhum. sabe como é que vai ser, sabe? Só que eu dei um desfecho para Alciandra que mesmo que ela nunca mais apareça em nenhum romance, o jogador que quiser pode trazer ela de volta como uma puta pessoa, uma puta vilã Uhum. épica, né?
Porque Com assim, certeza. Pelo que aconteceu pela, com ela. pelo que acontece ali, eu como mestre de RPG também, Uhum. eu consigo pensar em duas saídas ali. Uma, ela saindo full poderosa mesmo, né? Quando ela conseguir completar a jornada, que ela vai ser um dos bichos mais apelões que tem no cenário, né? Quando ela conseguir fazer isso. E a outra é, de repente, não sei, o Conclave Vermelho de alguma forma conseguir trazer ela de volta antes dela concluir essa jornada. Então, assim, será uma nova vilã, né? Só que Uhum. não será tão poderosa assim quanto, né, caso ela terminasse a, né, eu posso dizer, O plano o destino maligno. dela, né? Plano É, maligno. O né, o plano plano maligno lá, maligno. né? Sim. Cara, E outra coisa também que só para continuar aqui, né, porque também é nessa linha aí, aham. que eu acho importante é que eu não sei por que eu acho que as pessoas veem Valkyria como uma deusa boa, sabe? E eu sempre vi Valkyria como uma deusa meio. Eu faço o que eu quero, entendeu? Assim, É. o conceito de bondade para ela não existe. Existe o conceito de eu quero uma aventura, sabe? Uhum. De que modo essa aventura vai surgir, E né? você E as consequências faz. também, como vão lidar com isso, aí são outros 500, sabe? Sim, e você faz isso muito bem, como a gente falou. A gente vê que tem coisas que se entrelaçam com o passado de alguns personagens, né? Uhum, Muito bem. E eu concordo com você, porque assim, Valkyria era a donzela definitiva em perigo, né? E a gente, uhum, quem conseguiu passar 3 anos jogando a Libertação de Valkyria numa mesa, né? uhum, Muito bem, que bom pra vocês. Mas depois, é, quando eles lançaram o livro do Arsenal, se eu não me engano, né, uhum. contra Arsenal, tinha um quadrinho, uma historinha rapidinha, né, que era um texto de Arsenal encontrando com ela, né? E aí a gente percebe que ela foi companheira de campanha do Arsenal e do Iron First antes deles Uhum. serem os todos poderosos, né, cara? Então eu concordo com você, cara. Agora, Teixeira, fala pra gente aí, como é que tá sendo o retorno da galera? Ou então, o pessoal que tá falando comigo, pelo menos assim, tá gostando bastante, sabe, né? Isso me deixa muito feliz porque, pô, escrevi o livro durante 9 meses, né? Demorou talvez aí 1 ano e 2 meses para ser publicado após o término da escrita, né? E tu Uhum. fica aquele período todo ali pensando, pô, como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser a É. aceitação e tal, né? Infelizmente, assim, o povo tá gostando muito. Estão destacando bastante o, a interação entre as deusas, né? O pessoal Sim. sempre destaca muito isso, né? O, o Ferrugem também Ah, tá sendo tá demais, um cara. dos queridinhos né, Aham. do povo. A Dacila também, o povo tá gostando muito dela, né? Porque eu me surpreendi um pouco, porque eu achava que ela ficaria um pouco relegada, assim, sabe? Ah, não, Na cara. preferência do O, pessoal. o que Quando eu ela. escrevi, eu não sei porque eu tinha essa impressão, sabe? Ah, não, a personalidade dela ganha você, porque da primeira vez que ela abre a boca, você fala, mano, ela tá empurrando com a barriga e o pessoal tá acreditando, tá É. ligado? Uhum. Mas ela é Mas apaixonada pelo que ela faz, o que é importante, né? Ela tem algo a mostrar, né? uhum, E ela é mais um dos personagens, mais uma Goblin que entra pro nosso panteão de Goblins de Tormenta que merecem destaque, né? uhum. Os vilões também, o pessoal estão odiando bastante, os Com dois, certeza, pô. né? É. E assim, o que eu mais ouço o pessoal falar mesmo assim, é de retorno, são esses pontos, sabe, né? O pessoal fala... E falando também que a leitura, ela é bem fluida, assim, né? Bem tranquila, Com sabe? certeza, com Isso me certeza. deixa muito feliz porque eu tenho uma preocupação com isso, né? Eu Ca- tento, Cara, acho que eu pô, lendo e terminei. relendo muito. Acho que eu terminei em 3 dias, né? Que eu tava mandando as mensagens pra Ah, você. foi por aí. Por aí, Cara, teve um dia que tu começou a mandar mensagem que, sei lá, tava tipo no capítulo 8 sei lá, e tu desinvestou e foi direto, né? É, Até o final, capítulo 10 sei lá, por aí. não tinha ninguém, Foi não tem parente em casa, né? Eu falei, isso. agora eu vou sentar pra ler, né? Mas cara, é um livro fantástico. Pra mim, o Austin, ele rouba a cena, Uhum, né, cara? sim, Eu espero. sim. A moça também, a espadachim.
Você também, na questão, a espadachim tem um parceiro que aparece em algum momento que você faz uma referência a uma criatura, né, que também a gente nunca tinha visto ser usado, a gente só tinha escutado falar, né, que é bem Uhum. interessante. Mas, cara, eu falo, Torres de Willa é uma surpresa muito bem-vinda pro mundo de Tormenta, pra literatura nacional. Eu tô ansioso pela sequência, sabe? Cara, e essa capa aí, destacar essa capa que ela tá maravilhosa, cara. Ela Ela é. passa a sensação mesmo do livro, não passa? Uhum. Então, gente, e um detalhe sobre o Ferrugem que é o seguinte: na primeira arte dele, que foi feita pelo Pietro no Ameaças, que tem ele e o Sidney, o Sidney tá fazendo a manutenção no Ferrugem, né? Ele tá sempre um pouquinho diferente nas artes. Só que o Ferrugem tem um braço maior que o outro. Essa é a única arte do Ferrugem que você vê o braço grandão, tá? Uhum. Né? Porque as outras ele tá com os braços iguais, porque ainda o Ferrugem não tinha tomado forma completamente, né? Só tinha É. as especificações gerais para os artistas, né? É, E e quem lê o livro também, né, tem um momento que você descobre quando que o Ferrugem ficou com o braço grande, né? sim, então, é, mas depois, como eu falei, ele sofre um upgrade, né, cara? Você deu um up no level É, dele não, sim, ali e é. tal. Ele tem uma mudança significativa depois, né? Muda bem a É. questão do chassi dele, né? Aham, sim. Então, mas cara, eu só tenho a falar bem do seu livro, né? Tem mais uma coisa que você gostaria de destacar? Ah, sinceramente, que eu me lembre, não, cara. Não lembro. Acho que a gente já falou de bastante coisa, assim, Uhum. do livro, né? Ah, tem o avô do Cisne que a gente não comentou, assim, É né? porque eu Bem, quis mas deixar mais pro pessoal ter uma É, surpresa ali, né? entendeu? Então. Então, eu acho, assim, algo que eu, eu acho também que ficou bem legal é o modo como fatos do passado vão aparecendo durante a narrativa, Uhum. que eu tentei colocar sempre integrado na história, sabe? Eu tentei não parar a história para explicar o passado, entendeu? Aham. É, é, Uma outra coisa duas coisas que eu tenho que falar prestem atenção nos nomes e nos anagramas que o João Vitor faz, certo? uhum. E Tanto narrativamente quanto por diversão, né? exatamente. E é claro que é o seguinte, gente, quando os nossos personagens, não pode deixar de falar disso, que estão em Valkyria, certo? A nossa Hum, Goblin é a Goblin que encontra o Halfling, certo? hum. Ela encontra um Halfling metidinho, né? Que diz que se ele quisesse, ele poderia matar Vectorius. E isso é uma referência. É o seguinte: antigamente no Dragão Brasil, né? Tinha a sessão de cartas, né? E após sair Vectora, um jogador mandou uma carta com uma ficha de um Halfling que fazia bombas, que ele tinha um plano para matar o Victorious, né? E tipo assim, a ficha fazia muito sentido. E quando o João Vitor colocou esse Halfling contando essa historinha, né? Muito cheia de buraco, eu falei, ele tá fazendo uma referência a esse Halfling lendário, é isso? Será? Será ou não? Será, cara? Gente, é uma arte um pouquinho difícil de encontrar, mas é assim, o Vectório está no fundo lendo um pergaminho e tem um Ralphing cheio de bomba fazendo assim, ó. Shhh, certo? Se Uhum. vocês encontrarem, é bem legal. Mas era isso que eu queria dar uma destacada. Ó, tem mais uma referência também que eu lembrei agora aqui, É, mas aí é para quem leu o Crônicas 3, né? No Crônicas 3, o conto da Karen é uma apresentação para Scar, né, de uma obra, de uma peça, né, uhum, que Scar tem que aprovar ou não, para saber se essa peça poderá ser distribuída pelo Senado. uhum, Aí termina com ele aprovando e tal. E aí, no Torres, quando eles estão em Victoria, a, eu acho que a Agnal e o Ferrugem, eles assistem essa peça acontecendo. cara, Né? eu não tinha essa pegada de referência, porque eu li Uhum, o 3 faz bastante tempo, eu até preciso reler, né? uhum. Mas é isso, e João Vitor, eu tenho uma surpresa pra você, Eita, viu? aí sim. Aí É o sim. seguinte, eu não sei se Gosto de surpresas. você falou com a Kali, né? Hum, Quando eu li o Dado Selvagem, eu fiquei apaixonado pela Eri, né? uhum. É,
E eu fiquei muito chateado que não tem uma arte oficial dela, né? E aí eu falei com o Felipe, que é um artista, e a arte da Ellie tá em andamento, né? E Uhum. eu falei com o Felipe, ele vai abrir a agenda agora dele em fevereiro, e aí ele vai entrar em contato com você para fazer a arte do Ostion, Pô, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. entendeu? Aí é com vocês, é Uhum. só a Toca do Aventureiro só faz o processo. Quem resolve se tá bom ou não é o dono do personagem, certo? Uhum. Então, Maravilhoso, maravilhoso. então eu queria te dar essa surpresa aí, porque, cara, eu sei que é o personagem que eu mais gostei, mas ele merece destaque também. Pô, eu gostei muito da capa, mas assim, às vezes dá vontade de ter uma capa tipo a abertura da Dragon Ball Z, sabe? Que mostrava todo Aham, mundo tá assim do todo mundo ladinho, né? Tá todo juntinho, mundo né? juntinho ali Todo pra. mundo juntinho. É, Eu porque, tô ó, ligado. de arte tem os quatro principais, né? Uhum. Assim, de arte oficial mesmo. E a do Virgil que saiu no Deuses e Heróis, eu acho. É, que acabaram de lançar, acabou de sair hoje Isso. uma nova campanha pro Deuses e Heróis aí, É né? Pra você isso. pegar o pacote eletrônico, Uhum. né? Que eu Aí, achei se eu não me interessante, o engano, Deus e de arte Heróis. só essas mesmas que tem, assim, né? Dos personagens do livro. Uhum. Então, mas é isso, Teixeira. Queria dar essa surpresa aí pra você. Assim que o Felipe tiver com a agenda aberta, ele vai entrar em contato aí é com vocês como é que vai fazer, cara. Show de Beleza? bola, show de bola. Eu quase pedi pra ele fazer o Ferrugem, mas eu falei, quer saber? O Ferrugem já tem três artes dele. Vamos É. fazer uma do Austin, certo? Bom, Uhum. mas é isso, galera. João Vitor, muito obrigado, né, por essa resenha cheia de spoilers. Uhum. Eu que Estamos, agradeço, eu que estamos agradeço. ansiosos pro próximo livro que você vai lançar, os próximos contos, né? Uhum. E é isso, galera. Eu sou o Marcos. Essa é a Toca do Aventureiro. Esse foi o João Vitor. Muito obrigado, João Vitor. E até a próxima. Até, pessoal.